Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar fatoração. Eu aqui vou começar abordando por este caso, né, que é colocar o fator comum em evidência para fazer a fatoração dos binômios ou trinômios, né, tanto faz, qualquer polinômio que aparecer. Esse caso de colocar o fator comum em evidência, a gente precisa ter elementos em comum em todos os termos aqui do nosso polinômio, ok? Nesse caso aqui eu tenho um binômio, certo? Eu tenho apenas dois termos, primeiro termo aqui, segundo termo aqui. Lembrando que o que separa os termos de uma expressão algébrica é o sinal de adição e o sinal de subtração, viu? Esse aqui que separa os termos. Então aqui tem dois termos e para fazer esse processo eu vou trabalhar um método um pouco diferente, mas quem sabe pode ajudar aí alguém. Primeiro eu vou trabalhar a decomposição dos números, ok? Para quem não sabe decompor, eu vou colocar aqui um card aqui em cima, ok? Tem um vídeo falando sobre decomposição em fatores primos, então quem não souber e quiser olhar para aprender, pode acessar lá também. Então olha só, primeiro eu vou começar decompondo os números. A decomposição do número 6 seria uma multiplicação de números primos que o resultado dê 6. Então eu posso dizer que o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. É a decomposição do número 6. Isso aqui. 2 vezes 3. A decomposição do x² seria um produto de letra x que dê x², né? Como o expoente é 2, a gente sabe que aqui são duas letras x, x e x. Então, essa é a decomposição de x². X e x. Mais a decomposição do número 4 é uma multiplicação de números primos que dê 4. Então, o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. E aqui, como só tem uma letra x, é o próprio x, ok? Agora eu vou começar aqui, verificar os fatores em comum. Aqui, nos termos, viu? Primeiro termo, segundo termo. Eu vou verificar aqui quem são meus fatores em comum. Aí, olha só como é que a gente vai fazer isso aqui. O fator em comum, vou começar pelos números, é o número que aparece deste lado e aparece desse lado aqui também, na mesma quantidade. Em comum aqui, em dois termos, eu tenho só número 2 e número 2 aqui em comum, certo? O 3 aparece aqui, mas não aparece aqui, então não é comum. Eu tenho um 2 sobrando aqui, mas não tem outro 2 sobrando aqui, então não é comum. Em relação às letras, o que é comum? Eu tenho um x aqui e x aqui. Então esse x, ele é comum a esse, viu? Um x, um x. Então eu circulei todo mundo que é comum. As mesmas coisas, digamos assim. Depois que eu circulo essas mesmas coisas, essas coisas que eu circulei são os fatores em comum. Então eu vou separar. Em relação aos números, em comum eu tenho aqui, número 2. Então 2 é o fator em comum. Em relação às letras, eu tenho só um x aqui em comum. Então, o meu fator comum aqui é 2x, ok? Então, separei 2x, que é o fator comum. Eu vou abrir o parêntese, eu abro o parêntese. E aqui, dentro do parêntese, eu vou colocar os valores que não foram circulados, ok? Quem foi que eu não circulei? Foi o 3. Aí, olha só, eu preciso observar o sinal, né? O sinal positivo, vou colocar aqui no meio. O sinal positivo vai separar este resultado desse aqui. Então, nessa partezinha aqui, representa os elementos aqui que eu não circulei, que é o 3 e o x, que não foi circulado. Então, aqui é 3x, é o resultado. E desse lado, é os elementos aqui, que não foram circulados, que é só o 2. Pronto. Aqui eu já fiz a minha decomposição, ou a minha fatoração, melhor dizendo, colocando o fator comum em evidência. Está resolvido o problema, já foi fatorado. Ok? Então, do mesmo modo eu faço aqui a letra B. Então olha só, nós vamos decompor primeiro o número 16. A decomposição do 16 fica assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Como eu tenho aqui x elevado a 3, são 3 letras x, ok? Aí eu tenho menos. A decomposição do 12, 12 é 4 vezes 3, e 4 é 2 vezes 2. Então é 2 vezes 2 vezes 3.
como eu tenho x², são duas letras x, ok? Então aqui está a decomposição e eu vou agora circular aquilo que é comum, ok? Vou circular os meus fatores comuns para colocar em evidência. Começando aqui em relação ao número, ó, eu tenho um número 2 aqui, outro 2 aqui, eu tenho um outro número 2 aqui, com outro número 2 aqui, ok, eu circulo. Aqui sobrou 3 e aqui não tem 3, então não tem mais ninguém comum em relação aos números. Em relação à letra, eu tenho duas letras x desse lado, então eu circulo duas letras x desse lado aqui também. Eu já circulei meus fatores em comum, que vão ficar aqui fora do parênteses, ó, em evidência. Aí percebam, ó, eu tenho quantos número 2 em comum? Tenho 2, né? Então eu vou colocar os dois número 2, ó, 2 que multiplica 2, ó, ok? Quantas letras x em comum? Duas letras x, ó. Então aqui fica duas letras x em comum, ok? Vai ficar assim? Não, eu tenho que organizar isso aqui, né? 2 vezes 2 é 4, então ficou 4, e x vezes x é x². Então esse aqui, ó, é o meu fator em comum, ok? É o resultado dos termos em comum. Então, eu abro o parêntese e vou colocar aqui dentro apenas os elementos que não foram circulados, ok? Obedecendo sempre o sinal, ó. Então primeiro eu coloco essa primeira parte aqui, ó. Quem foi que eu não circulei? 2 e 2 e x, ó. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes x aqui, ó. Aí o menos. E desse lado, quem eu não circulei? Apenas o número 3, ó. Então fica só o 3 aqui. Agora eu vou resolver aqui, ó, igual eu fiz aqui. 4x², abre parêntese. 2 vezes 2 é 4. X menos 3. Então a minha decomposição aqui, a minha fatoração está feita. Esse aqui é o resultado, certo? A letra C, eu preciso decompor o número 20. O número 20 é 4 vezes 5 e o 4 é 2 vezes 2. Então o 20 eu posso dizer que é 2 vezes 2 vezes 5. x² é x vezes x, mais, e o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, né? Então aqui decompus o número 8. Eu vou circular aqui os primos, o fator comum, né? Aqui eu tenho 2, aqui outro 2, mais um 2 aqui, outro 2 aqui. O 5 tem aqui, mas não tem aqui. E o x tem desse lado e não tem desse. Então o x não é fator comum nesse caso, viu? Porque aparece só em um lado. Então colocando aqui, ó, meus fatores em comum são 2 vezes 2, ó, 2 número 2. E 2 vezes 2 é 4. Eu posso colocar direto só o 4. Vou abrir parêntese e colocar aqui dentro quem sobrou. Desse lado sobrou 5. X e x, ó, a gente já sabe que x vezes x é x². Então eu posso colocar direto aqui, ó, x². Mais... E aqui, quem eu não circulei foi só o número 2. Ó. Então, esse é o resultado da minha fatoração, ok? Esse seria o primeiro caso, uma forma de se fazer.